Olá pessoal, hoje nós vamos ler aqui mais uma notícia sobre a visita, de Donald Trump, que está lá na China. A disputa entre os Estados Unidos e China está longe de acabar, diz Rodrigo Zeidan. O economista avalia que a tarifa de Trump ampliaram tensões e deram vantagem estratégica aos chineses, que não enfrentam ciclos eleitorais curtos, que é uma desvantagem aí, principalmente das democracias, porque se um governante ele entra, ele tem um planejamento estratégico de 4 anos. Se ele não cumprir, ou ele está cumprindo esse planejamento estratégico, ele pode perder essa eleição, e pode ser um planejamento estratégico bom e isso passar. A China não, tem um planejamento estratégico às vezes de 30, 50, 100 anos, e pode passar qualquer governante, qualquer presidente lá, e esse planejamento estratégico não vai mudar. Então vamos ler aqui a notícia. O economista Rodrigo Zeidan, professor da Newark University Xangai, afirmou que a relação entre os Estados Unidos e China vive uma negociação intertemporal, marcada por aproximações e afastamentos ao longo do tempo. Segundo ele, o presidente norte-americano Donald Trump acelerou um processo de desacoplamento entre as duas economias iniciado ainda em seu primeiro mandato. Trump começou um processo de desacoplamento das duas economias no primeiro mandato, quando começou a primeira rodada de tarifas. Acelerou isso agora e está colhendo o que plantou, disse Zeidan em entrevista ao jornal WW da CNN Brasil. Ele plantou um pouco de estresse na relação entre os Estados Unidos e China, para ficar no eufemismo, e está garantindo muito mais do que isso, acrescentou. Na avaliação do professor, os chineses têm vantagem estratégica por não estarem submetendo aos mesmos ciclos políticos ao mesmo ciclo político dos americanos. Não é só dos americanos, até no Brasil a gente tem essa dificuldade. A gente teve, se a gente for ver desde o governo Dilma, 4 presidentes diferentes até o momento, e pode ter o quinto. E cada um com pensamento, cada um com estratégia, e a gente não tem um plano nacional de desenvolvimento que direcione o Brasil em um só caminho. E os chineses, eles têm essa vantagem. Então, se o presidente Trump perder as eleições, que ainda falta bastante tempo para isso, e ele tem um planejamento estratégico, o governo democrata vai vir e vai mudar totalmente esse planejamento estratégico. E isso é uma desvantagem para os americanos. E até se ele perder as eleições estaduais ou as eleições para o Congresso, nenhum plano pode ser aprovado e o Congresso seguir totalmente uma linha diferente do seu planejamento estratégico. Os chineses têm uma grande vantagem, não tem um ciclo político curto dos americanos. À medida que Trump vai acabando, ele vai ficando mais suscetível e algumas pressões, e eu acho que é o que está acontecendo, afirmou. Zeda, que também leciona na FDC, Fundação Dom Cabral, ainda destacou que os dois países utilizam instrumentos econômicos e políticos como forma de pressão das negociações. De acordo com ele, os Estados Unidos recorrem ao peso das grandes empresas de tecnologia, enquanto a China utiliza sua própria influência econômica. Os chineses estão usando o que tem de alavanca de negociação. Os Estados Unidos também. Eles levam as Big Techs, levam Elon Musk, que destacou. O Trump fica falando que é uma questão de comércio, que gostaria de aumentar o comércio, mas foi ele quem colocou as tarifas e criou esse novo regime protecionismo mundial, ressaltou o economista. Para Zeida, a relação entre as duas potências continuará alternando momentos de maior tensão e de períodos de aproximação. Isso é uma questão de negociação ao longo do tempo. É interessante ver como as duas nações vão se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando. Eu acho que é só mais uma etapa num processo que está muito longo de acabar. Então aí o comentarista Zeida diz que esse processo é muito longo, E cada governo vai se tornando algo diferente, mas o que Trump está fazendo ele tenta essa negociação, essa estratégia dele é tentar crescer o desenvolvimento nacional, uma seção de protecionismo para desenvolver as indústrias nacionais. Essa é a visão dele. Não quer dizer que está certo, nem quer dizer que está errado, mas essa é a visão que ele quer trazer esse novo desenvolvimento para os Estados Unidos com as indústrias, porque a China está captando isso há muito tempo. Enquanto a China lá o cara trabalha 12 horas por dia, a gente aqui no Brasil vai reduzir essa taxa, vai reduzir essas horas de trabalho. O cara tem um dia de folga, aqui a gente vai ter 2 dias de folgas.
daqui a pouco for aprovada a lei. Nos Estados Unidos é por hora, então se o cara quiser trabalhar 7 dias da semana, 12 horas por dia, ele vai trabalhar e vai receber por hora. Então fica difícil até a gente, se a gente for olhar pelo Brasil, competir com países como esse, que tem um alto nível de industrialização e alto nível de carga horária de trabalho. Então, o que nós estamos vendo, o Trump quer tornar isso, os Estados Unidos, dessa forma, industrializar ele novamente, e através disso é protecionismo, para que as pessoas evitem de adquirir mercadorias estrangeiras e passam a consumir mais o mercado interno, aumentando assim a produção de produtos internos. Então essa é a notícia que eu acabei de ler, uma análise aí do especialista em negociação, né? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse canal e se inscreva também no canal. Um abraço a todos.